Bom, pessoal, retornando então, a gente vai agora para o dimensionamento do canal d'água coagulada. A gente já passou a água então pela calha Partial e agora a gente tem que conduzir essa água para os floculadores. Assim a gente tem que dimensionar esse canal, tá? É importante falar que na norma existe as especificações do tempo de detenção hidráulica no interior do canal, que tem que ficar inferior a 1 minuto, e um gradiente aqui de velocidade, um G, que está entre 100 e 250 segundos a -1. Dessa forma, a gente vai adotar alguns valores, a gente tem que obter a velocidade, a gente já tem o H3, que é a altura da lâmina d'água no final do ressalto, e aí a gente vai ter que adotar uma profundidade do canal. Esse H maiúsculo linha, que vai ser adotado de 0,8, geralmente ele é colocado entre 0,5 e 1,5, e a velocidade no interior do canal que vai ser adotada também em 1 metro por segundo, ficando um valor normal entre 0,6 e 2 metros por segundo. A partir disso, você parte para o cálculo da altura total do canal, considerando 25% de borda livre, se chega a uma altura total de 1 metro, e o cálculo da largura do canal com esses valores. O valor da vazão aqui, a gente ainda está trabalhando com a vazão inteira. A gente vai ter, depois que fazer a divisão dessa vazão, quando a gente for distribuir nos decantadores e filtros, mas por enquanto a vazão inteira é de 0,5. Se a gente chega numa largura de 0,63 e um comprimento adotado de 30, isso pode ser mudado, depois a gente tem que ver se esse comprimento vai atender o que precisa de parâmetro de norma. Usando aqui a continuidade, então a gente calcula a velocidade no interior do canal, que vai dar 0,992 metros por segundo. Com isso, a gente calcula o T, que é o tempo de detenção ou de permanência no interior do canal, que vai dar 30,24, que está ok pela norma, né? A norma fala que tem que ser menos de 1 minuto. Calculando o raio hidráulico e o gradiente de velocidade, para isso a gente calculou o raio hidráulico para calcular a perda de carga, considerando esse canal feito com concreto liso, a gente tem um N de 0,013, e calculando aqui, então, a gente tem um gradiente de 114, também ok, de acordo com a norma. A partir disso, a gente vai para o dimensionamento do floculador de chicanas e fluxo vertical. Com isso, a gente tem o tempo de floculação adotado de 20 minutos, ele pode ficar entre 20 e 30 minutos. A gente calcula o volume do floculador, então aqui a gente tem o floculador, a vazão vezes o tempo, a gente chega no volume do floculador. Adotando a profundidade do floculador como 4 metros, a gente vai calcular a área superficial desse floculador, que dá os 600 metros cúbicos dividido pela altura adotada, vamos ter aí uma área superficial de 150 metros quadrados. Mais uma vez, a gente adota a largura de 12 metros em função do decantador. Aí a gente parte, então, para o cálculo do comprimento desse floculador. Já que se adotou como largura 12, o comprimento, então, do floculador vai ser de 12,5 metros. Dessa forma, as velocidades elas têm que estar entre 10 e 50 centímetros por segundo, de acordo com a NBR. A gente vai adotar, então, as velocidades como sendo 0,25. Lembram que a gente falou que a velocidade no floculador ela tem que ir reduzindo da entrada até o final, para favorecer o crescimento do floco e depois para não quebrar esse floco. Então, aqui a gente teria 0,25, que seria 25 centímetros por segundo, 0,15 e 0,12 metros por segundo. De novo, a gente fala, pessoal, que se essas velocidades que são adotadas, esses valores que são adotados, eles não estejam no final de acordo com a norma, a gente tem que alterar esses valores. Então, a gente aqui vai calcular essas áreas dividindo a vazão pela velocidade em cada trecho, e a gente vai calcular
as áreas em cada trecho do decantador. Assim, a partir do momento que a gente sabe qual é as áreas de cada trecho, a gente vai calcular o espaçamento entre as chicanas, a gente sabendo que esse espaçamento vai ser a área dividido pela altura do floculador, a gente vai chegar nesse espaçamento aqui entre as chicanas. A partir disso, a gente calcula o número dessas chicanas, que vai ser o comprimento do floculador dividido pela espessura menos 1, porque 1 vai ser a parede. Então, aqui a gente vai ter esse número de chicanas por cada trecho. A partir disso, a gente calcula velocidades nas curvas dessas chicanas, calculando aqui as velocidades adotadas, lembrando, né, que a velocidade nas curvas vai ser 2/3 da velocidade nos sentidos retos, nos trechos retos. Aqui, a gente parte, então, para o cálculo da distância da chicana à parede do floculador. Então, a distância da chicana vai ser a vazão dividido pela altura vezes a velocidade, que foi calculada em cada um desses trechos aqui. A gente tem essas distâncias das chicanas. Por fim, a gente vai para o cálculo do comprimento a ser percorrido pela água, vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, a gente tem aqui que desse comprimento, ele vai ser, porque ele vai fazer muitas curvas, a gente vai ter esses comprimentos aqui em cada trecho. Lembrando, né, que o tempo de detenção, mais ou menos, para cada chicana ou para cada compartimento, vai ser 20 minutos dividido por 3, que a gente determinou que o tempo de detenção seria 20 minutos. Dividido por 3, a gente vai ter em torno de 6,7 minutos. E as velocidades a gente já adotou o de 0,25, 0,15 e 0,12. A gente calcula, então, as perdas de carga, os raios hidráulicos, as perdas de carga nas curvas, em função do atrito, calculamos o raio hidráulico. Com isso, a gente calcula a perda total, para a gente poder calcular, então, o gradiente de velocidade, que a gente já calculou anteriormente. Dessa forma, a gente vai ter que o tempo de floculação por trecho vai ser em torno de 56 no primeiro trecho, 38 no segundo e 33 segundos na menos 1 no terceiro. Então, como na norma diz que a gente tem que prever no primeiro compartimento 70 e no último, no mínimo, 10 segundos na menos 1, então a gente está aqui dentro do que a norma prevê.